Um dos elementos fundamentais da aldeia global é justamente a facilidade e as conexões que os povos dispõem através das redes sociais, né, os ambientes virtualizados na era da informatização. É importante a gente perceber que, se fizermos um recorte histórico, nunca se teve tanta informação como a gente tem hoje. Porém, informação é diferente de conhecimento. Sabemos nós que são duas perspectivas totalmente contrárias. E a gente sabe que em outros momentos a leitura, a pesquisa, a ida às bibliotecas, aos grandes centros de conhecimento, eles eram situações de um público privilegiado. E, naturalmente, o contato com obras literárias, com clássicos da escrita, com grandes autores, era uma circunstância que não era tão próxima para todo mundo. O interessante é que a própria arte de copiar, a própria situação de ler, né, de produzir versos, poemas, contos, fábulas, isso foi se moldurando, né, com o tempo e, naturalmente, né, as necessidades de épocas foram condicionando a uma nova roupagem, uma nova perspectiva também de produção intelectual. Com o advento da globalização, o fator da internet ele começou a ser uma situação real em países de grande progresso tecnológico, científico e educacional. A gente pode dizer que nesse exato momento a gente tem aí 3 décadas, grosso modo falando, que a humanidade partilha dessa nova ferramenta. E através disso é importante mencionarmos que por mais que o mundo esteja estreito, os laços eles sejam condicionados a uma perspectiva de dinamização dos dados, né, das informações, sabemos nós que uma outra parcela da sociedade mundial que ainda não tem acesso, né, a bens básicos, né, da própria dignidade. Não tem energia, em alguns outros lugares a agricultura ainda é feita aos moldes dos paleolíticos, né, no período neolítico, melhor dizendo. Então, assim, é importante mencionar que a própria troca de informações ainda também é rústica, né? Dificilmente a gente consegue condicionar o uso mais de cartas, de telegramas, haja vista que nós temos a projeção tanto dos e-mails, né, como também da velocidade do WhatsApp. E através disso, né, quantas outras redes sociais podemos disponibilizar? Temos aí o Telegram, temos o anterior, né, o já sepultado Orkut, o MSN, né, que tempos outros foi uma das ferramentas mais, podemos dizer assim, dominantes entre essas inovações, mas podemos dizer também, né, o próprio Instagram, o Facebook, né, e por que não dizer, né, as grandes produtoras de sites, de aplicativos que nós temos hoje, que condicionam a uma velocidade estratosférica, né, a ideia da captação da necessidade e a resolução do problema. Então, dificilmente a gente consegue enxergar um retrocesso na sociedade ocidental, principalmente, mas não podemos jamais acreditar que esse desenvolvimento, esse progresso, ele só existe do lado ocidental do mundo. Porque é importante celebrarmos, né, que Japão, China, Taiwan, a própria Coreia do Sul, né, mesmo a Coreia do Norte com alguns receios, né, de abertura geopolítica, mas sabemos nós que o lado oriental do mundo tem também grandes inovações e grandes possibilidades de produção tecnológica, muito mais do que muitos países do Ocidente, né?
Então é quase inadmissível acreditarmos ou enxergarmos uma sociedade que não ande mais com essas ferramentas. É importante dizer que um dia de problema na rede de transmissão de sinal de internet vira um caos dentro dos nossos novos costumes. Faltar energia aí já vira um sintoma de conflitos irreversíveis, né? Então imagine você os vícios, né, as adequações, as adaptações que nós temos que formular, oriundos, né, à necessidade básica que já se transformou em circunstâncias até clínicas, paralelo, né, à composição direta que a gente tem dos novos vícios, das novas dominações que são atreladas aos modos e costumes do contemporâneo. A necessidade das redes sociais, a facilidade do pedido, da compra, a perspectiva de não possuir mais o dinheiro físico, onde tudo pode ser resolvido via transação bancária, né? A própria comunicação de documentos, de artigos, de publicações, a própria estrutura física, material, ela se transformou numa questão opcional agora. Porque nós podemos fazer tudo digitalizado, podemos fazer pedidos, né, os aplicativos inteligentes, ou a internet das coisas, né? Por que não dizer também a própria Big Data, que é aquela situação e aquela sensação ora agradabilíssima, ora preocupante, que toda vez que você abre um anúncio de TV, um anúncio de uma propaganda, de um produto, de uma reflexão, de algo que você quer comprar, imediatamente aquela informação ela já migra para produtos similares de outros sites, comparativo de preço, de qualidade, custo-benefício, e evidentemente se tem essa composição real de comportamento, porque essas informações, esses anúncios, eles começam a migrar para as nossas caixas de e-mail, transformando-se em spams, né, lixo eletrônico, correio eletrônico, trazendo consigo vários malwares, né, vírus catastróficos, cavalos de Troia. Então a gente precisa ter muito cuidado também nas políticas sociais das redes e principalmente das conexões, porque não se sabe do outro lado quem de certa forma manipula, quem condiciona, quem catalisa e facilita para você que não domina tão bem esses conhecimentos, a ideia dos hackers, né? A ideia dos haters, enfim, que de certa forma trabalham dentro de uma composição de rastreamento de dados e uma vez um documento, né, uma informação sigilosa, um dado bancário, ou uma fotografia, ou um vídeo comprometedor, uma questão de sigilo, ela pode se transformar numa plataforma de procedimento jurídico, né? No que diz respeito à condição que é imposta dentro dos processos legais aos crimes relacionados às redes sociais. Então é importante analisar também por esse sentido, porque nos tempos do hoje, nos tempos cotidianos, a gente precisa internalizar essa real necessidade, essa aproximação, essa facilitação. A dependência é um outro panorama, é um outro prisma, ou seja, dar-se para viver em um meio onde eu tenha como fundamento, mas eu não preciso ter como essência. Então eu posso resolver minhas coisas dentro do padrão tecnológico, como eu posso resolver dentro do padrão tradicional. Isso é uma decisão também de escolha, apesar de que sabemos nós que essa mesma facilitação, ela traz também alguns problemas, ela traz também alguns setores que podem condicionar problemas extremamente produtivos no que diz respeito a situações que podem trazer transtornos, traumas, né, perseguições, coações, chantagens e principalmente, né, vítimas de procedimentos estelionatários, né? Então é preciso ter muito cuidado com esses panoramas.